Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, mais um culto de quarta, um culto de clamor. Nós estamos aqui para exaltar, glorificar e bendizer o nosso Deus. É uma alegria estarmos na presença do Senhor, e para nós darmos início a esse culto, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, Mateus, capítulo 8, 23 ao 27, antes de mais nada, comece a compartilhar esse link, esse culto, convide pessoas para serem abençoadas e impactadas pela palavra de Deus, que é sempre poderosa, para adorar e exaltar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus. Eu te convido a adorar, a clamar ao Senhor nessa hora. Eu quero pedir para que você levante suas mãos comigo e comece a glorificar o nome desse Deus poderoso, desse Jesus que até os discípulos que andavam com ele ficaram perplexos de ver o seu poder, a sua glória. Então exalte esse Deus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Senhor. Toda honra, todo louvor, meu Deus, esse grupo te dá, essa igreja te dá, Senhor, a adoração que lhe é devida, o louvor que lhe é devido, Senhor. Nós exaltamos Teu nome, nós adoramos a Tua santidade, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor amado, receber o nosso culto de adoração, ó Pai. Venha tocar em cada vida, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir nessa noite que todo medo seja dissipado, que toda angústia seja dissipada, meu Deus, e que esse coração, Pai, que te adora nessa hora, se encha da Tua presença, se encha da Tua graça, se encha do Teu louvor, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, que é mansa, que é doce, que é suave, Senhor. Fala aos nossos corações, te pedimos, no nome santo de Jesus. Aleluia. Vamos exaltar, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Eu sou a cura.
louvamos, enquanto adoramos, enquanto glorificamos, Ele age na nossa vida poderosamente. Nós cremos, Senhor, nessa palavra, Jesus. Em Ti nós não podemos temer, Senhor. O Senhor é tudo o que precisamos, Senhor. Estar aos Teus pés, estar na Tua presença, Senhor, nos dá confiança para seguirmos em frente, Senhor. Aleluia, Jesus. Cante mais uma vez. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, como é bom ouvir a voz do Senhor, que diz para nós nessa noite: não temas, meu filho, não há o que temer. Aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, glória a Deus. Hoje, dia 30 de setembro, nós vamos iniciar uma jornada de oração, preste atenção. Então eu quero te convidar, a partir dessa quarta-feira, para nós iniciarmos uma jornada de oração com o tema Sem Medo de Viver. Eu vou repetir: sem medo de viver. Como será essa jornada de oração? A partir dessa quarta, dia 30/9, nós iremos caminhar juntos até o dia 30/12, então serão aqui praticamente 2 meses inteiros, 3 meses, caminhando nessa jornada de oração, sem medo de viver. Por que nós trataremos desse assunto? Porque o medo tem se avultado cada dia mais, a cada nascer do sol, a cada notícia, cada vez que nós pegamos os nossos celulares, nós tememos o dia de amanhã, nós tememos o ser demitidos, nós tememos a próxima ideologia, nós tememos o próximo vírus, nós tememos o vizinho que se muda do lado da nossa casa, nós tememos não agradar a Deus, enfim, tememos viver. E por que tememos? Como vencer esses medos? É o que nós trataremos nessa jornada de oração. Então eu te convido a iniciar hoje o primeiro passo e a continuar dando cada passo em cada quarta-feira. Eu quero pedir a você também que envie essa jornada de oração às pessoas que você sabe que estão vivendo ansiosas nesses últimos dias, pessoas que estão tendo crises de pânico, pessoas que estão amedrontadas. Então eu quero convidar você a caminhar com a gente e também a convidar pessoas para caminhar com a gente. Então desde já, vá compartilhando esse link e convide, explique essa jornada de oração e nós vamos caminhar juntos, irmãos, e nós vamos vencer juntos para a glória de Deus. Nós vamos viver sem medo para a glória de Deus. O primeiro passo dessa jornada será: por que temos medo? Por que será que isso acontece com a gente? No texto que nós lemos a princípio, eu vou repetir apenas o capítulo 8, versículo 26, a parte A do versículo, que diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O medo, a ansiedade tem afrontado assustadoramente adultos e crianças. Pasmem, mas o nível de ansiedade e de medo nas crianças está se igualando aos adultos. Hoje as crianças estão amedrontadas, hoje as crianças estão muito mais ansiosas do que antigamente. O medo, ele veio para alugar um espaço no nosso coração e ele quer permanecer. E além de tudo, ele não quer dividir espaço com a felicidade. Sabe por quê? Porque medo e felicidade não conseguem andar juntos. Você já viu uma pessoa estar super feliz
e extremamente amedrontada ao mesmo tempo? Não, a gente não consegue pensar nisso, porque não dá, não cabe no mesmo coração espaço para o medo e espaço para a felicidade. Então o medo vem para jogar a felicidade de lado, para tirar a nossa felicidade. Então não dá para viver dessa forma, não há um caminho apropriado para o medo e a felicidade andarem juntos, não há. Irmãos, o medo nunca deixou a nossa noite mais tranquila. O medo nunca nos deu um sono perfeito. Pelo contrário, o medo sempre nos apavora. O medo nunca ajudou a restaurar um casamento. O medo nunca nos ajudou a fazer grandes conquistas e muito menos a tomar um passo de fé. Mas a fé sim, a fé pode tomar atitudes, a fé pode restaurar casamentos, a fé pode mudar a nossa trajetória de vida. O medo quer trancar as portas e nos manter lá para nunca mais escapar. Isso é verdade, irmãos, a cada dia. Mas se uma gotinha de fé conseguir entrar pelas frestas dessa porta, num dia, depois no outro dia, então a nossa fé vai se fortalecendo, até que a fé destranca todo medo, irmãos. Há muito tempo atrás eu vi uma frase em um livro que dizia assim: o medo bateu a porta e a fé foi atender, e já não havia mais ninguém. Quando a fé aparece, o medo some, aleluia. Irmãos, seria maravilhoso vivermos sem medo, dormir em paz, não sentir angústia de tomar uma decisão, não sentir o nosso coração alterado ou acelerado, a nossa pressão alterada. Mas foi essa fé, na verdade, que Jesus quis levar aos discípulos quando ele perguntou. Então, se nós tivéssemos fé, nós viveríamos muito melhor. Por isso que quando Jesus olha para os discípulos, ele faz a pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Foi isso que Mateus escreveu na hora que Jesus falou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Olha o contraste: tanto medo, pequena fé. Se o medo é grande, logo a fé é minúscula, a ponto de dominar todo o nosso coração. Mas espera aí, quando a gente lê os versículos 23 e 24, nós vemos o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Atente para o versículo 23, olha o que diz: que os discípulos seguiram Jesus. E a frase que vem a seguinte poderia ser assim, né? Os discípulos seguiram a Jesus e um lindo arco-íris apareceu no céu. Os discípulos seguiram a Jesus e nós vimos muitas aves dançando no céu. Mas foi completamente diferente. Os discípulos seguiram a Jesus e veio uma violenta tempestade. Quem imaginaria uma adversidade com Jesus no barco? Quem vai sentir medo navegando ao lado de Jesus? Você já pensou nisso? Só que de repente vem essa violenta tempestade. A expressão que Mateus usa também, ele não diz uma pequena tempestade, mas ele diz uma grande, uma violenta tempestade, a ponto das ondas começarem a entrar no barco, a tomar conta do barco. Então, queridos, afundar e até morrer seria a coisa mais provável para os discípulos. Quando eles começam a ver aquela tempestade, quando eles começam a ver aquelas ondas gigantes, logo, irmãos, a primeira coisa que bate no coração dos discípulos é o medo. E a primeira coisa que a gente pensa quando vem o medo é: eu vou morrer. É assim com a gente. Quando você está num avião que dá uma turbulência, a primeira coisa que vem na nossa mente: vai cair, eu vou morrer. Não é assim? Você recebe a notícia de uma enfermidade: meu Deus, eu vou morrer. Então, o medo é muito grande. Quantas vezes as tempestades também, elas vêm na nossa vida.
Só que os discípulos, quando eles pensaram, nós vamos morrer, eles sabiam que Jesus estava no barco dormindo. E quem sabe, algumas tribulações que você tem enfrentado, algumas lutas que você tem enfrentado, e você pensa assim: onde está Jesus? Será que Ele está dormindo ainda na proa do meu barco? Será que Jesus não está vendo a minha dor? Será que Jesus não está vendo o meu sofrimento? Quando a tempestade vem, irmãos, o sono não vem, a angústia aperta o nosso peito, a pressão vai a 1000. O desespero, muitas vezes, coloca o poder e o amor de Jesus em xeque. A gente pensa assim: eu vou morrer. Mateus, ele escreveu dessa forma, mas Marcos, ele relatou da seguinte forma o desespero, lá no capítulo 4, versículo 38, mestre, não te importas que morramos? Não te importas? Olha como Marcos falou com Jesus: não te importas? Peraí, gente, você já viu Jesus ignorar a dor de alguém? Você já viu Jesus ignorar o pedido de alguém, o clamor de alguém? Mas o medo faz exatamente isso, coloca dúvidas. O medo corrói a nossa confiança no amor e no poder de Deus. O medo faz exatamente isso. Jesus, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo a minha aflição? Preste atenção, irmãos. O medo, ele cria uma amnésia espiritual. Sim. Antes dos discípulos entrarem no barco, o que eles viram? Eles viram Jesus curando de todas as enfermidades. Se você correr os olhos aí nos versículos anteriores, você vai ver Jesus curando de todas as enfermidades. Jesus tinha acabado de repreender o demônio de pessoas, e depois eles entram no barco, mas na hora do medo, deu uma amnésia espiritual neles, eles não se lembraram de mais nada, porque o medo faz isso com a gente, ofusca a nossa memória e ofusca os nossos olhos da fé. Então, esse medo fez com que os discípulos clamassem: Senhor, nós vamos morrer, socorre-nos. Aí Jesus responde de imediato: por que vocês estão com medo? Oi, né? Talvez os discípulos pensassem: o Senhor está de brincadeira, Jesus, olha a onda que está vindo aqui, gigante, está entrando no barco. Jesus, né, tem pregador que diz que Jesus tinha um senso de humor muito grande, né? Jesus fazia esse tipo de pergunta: vocês estão com medo? Claro, Senhor, claro que nós estamos com medo, Senhor, nós estamos não só com medo, nós estamos em pânico, nós estamos apavorados. Mas na verdade, queridos, Jesus não está brincando com eles. Jesus ensina através de cada ação e de cada palavra sua. Preste atenção numa coisa: Jesus, ele trava uma tremenda guerra contra o medo. Escuta isso, Jesus trava uma tremenda guerra contra o medo. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos cerca de 125 imperativos, 21 vezes, Jesus disse assim: não temas, não tenha medo, tenha coragem. Escuta uma coisa, Jesus fala muito mais para não termos medo, do que fala para amarmos o nosso próximo, do que fala para amarmos a Deus, do que qualquer outra coisa, irmão. Mais do que qualquer outra coisa, a frase mais repetida por Jesus foi: não tenha medo, tenha coragem. Aleluia. Por que Jesus disse isso tantas vezes? Porque Ele sabia, irmãos, que nós chegaríamos no ano de 2020, Ele sabia de tanta luta e de tanto medo que a humanidade iria enfrentar, e a sua palavra ainda continua tendo poder. Ele ainda diz nos dias de hoje: não tenha medo, aleluia. Porém o medo, ele pode ter uma função saudável também. É o medo que diz para nós olharmos para os dois lados antes de atravessarmos a rua. É o medo que diz para nós corrermos quando alguma coisa está pegando fogo. Ou quando alguém diz, né, a gente está em um lugar e alguém diz: é um assalto, a gente já se esconde. É o medo que faz isso com a gente. O medo em si não é pecado, porém ele pode nos levar a pecar, e isso sim é perigoso.
O medo excessivo, ele pode nos levar a ofender as pessoas, a agredir as pessoas, a se estressar com as pessoas que nós mais amamos. O medo pode levar pessoas a bebedeiras, aos vícios. O medo pode levar pessoas a separar-se do seu cônjuge. O medo pode levar pessoas a abandonar a Cristo, a abandonar a sua fé. Então, irmãos, o medo, ele sempre vai bater a sua porta. Ele sempre vai bater na sua porta, todos os dias. Mas, pelo amor de Deus, não o convide para entrar, não o convide para jantar, muito menos arrume uma cama para ele passar a noite na sua casa, em nome de Jesus. O medo pode preencher o nosso mundo, mas ele não precisa preencher o nosso coração. O medo está aí no mundo, dominando o mundo, mas ele não vai preencher o seu coração. Quem sabe você esteja numa tempestade nesse momento, mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo sendo um seguidor de Jesus Cristo, a tempestade vem, e a cena mais provável para você é: se o Senhor não entrar com providência, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se o Senhor não entrar com providência, eu vou morrer. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas Jesus ensinou, queridos, que o medo é o contraste da fé, e que quando gritamos por socorro, Ele acalma a tempestade, aleluia. Você sabe uma coisa que eu estava pensando quando eu estava fazendo essa mensagem? Que a gente tem medo até de ter medo. É verdade. Por quê? Porque quando a gente tem medo, a gente acha que está duvidando de Deus. E aí a gente fica pensando assim, brigando com a gente mesmo: será que eu não tenho fé? Gente, mas eu prego sobre isso, eu canto sobre isso, eu glorifico a Deus, eu conto testemunho, mas eu estou com medo. E aí a gente fica tentando disfarçar o medo até para Deus. A gente tem medo de ter medo. Olha como isso é terrível, irmãos. Só que quando nós pedimos socorro a Deus, eu já disse e vou repetir, Ele vem e acalma a nossa tempestade, aleluia. Nos versículos 26, a parte B e 27 diz assim: então ele se levantou, olha só a atitude de Jesus, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, aleluia. Os homens que estavam ali ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Jesus lida com o nosso medo, Jesus lida com o nosso tremor com toda a calma, irmãos. Jesus faz a pergunta para eles, aí Jesus se levanta, Jesus provavelmente levanta a mão para aquela tempestade e diz: mar, para, vento, para de soprar, mar, aquieta-te. E de repente, vem uma grande bonança, o mar se aquieta, a tempestade vira bonança. É assim com você também, quando você se levanta e clama ao Senhor, o sono vem. Você dorme a noite inteira, e você acorda feliz da vida. A dor cessa, o coração desacelera, a alma descansa, a pressão estabiliza, o sorriso volta ao rosto, aleluia, e o grito de glória a Deus e aleluia, volta aos seus lábios, aleluia, porque você percebe que Jesus está no seu barco, e Ele não está dormindo. Ele se importa sim com o seu medo, Ele se importa sim com a sua dor. Por que tememos então? Já que sabemos que Deus é tão maravilhoso, que Deus é tão grande, que Deus é tão poderoso, se Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode acalmar o nosso coração também, Ele pode curar todos os tipos de enfermidade. Por que tememos então? Porque convivemos com a presença do pecado, irmãos. Nós somos livres do pecado, mas enquanto estamos passando pelo processo de santificação, ainda temos a presença do pecado no mundo. E preste atenção numa coisa: o medo foi o primeiro sentimento negativo que Adão declarou ter quando ele pecou, quando ele comeu do fruto. Quando Deus aparece para Adão, ele diz assim para Adão: por que você está escondido, Adão? O que Adão responde? Eu tive medo, Senhor. Eu percebi que estava nu. Olha isso.
Eu fico pensando, Deus olhando para Adão, e olhando para ele dizendo assim: peraí, Adão, está com vergonha de mim, Adão? Eu sou seu pai, Adão, fui eu que te criei, Adão, fui eu que te formei, Adão. Aí, nos versículos mais à frente, diz que o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que muito mais do que cobrir a nudez de Adão e Eva, Jesus estava dizendo para Adão: Adão, você pecou, você falhou, mas eu ainda sou o teu pai. Você ainda é o meu filho, Adão. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Não precisa ter esse medo de mim, não precisa fugir de mim, Adão. O medo, queridos, ele veio no pacote de tudo que o pecado trouxe à humanidade. Mas o Pai ainda está aqui, o Pai ainda está aí com você, e Ele diz: não tenha medo, minha filha. Não tenha medo, meu filho, sou eu que posso acalmar a sua tempestade, sou eu que posso aplacar a sua dor, sou eu que posso curar a sua enfermidade, sou eu que posso dar sono para você tranquilo, sou eu, descansa em mim, meu filho, aleluia. No início nós cantamos aqui, ouvindo a voz de Deus, dizendo: meu filho, não há o que temer, eu sou o seu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador. E agora nós vamos dar resposta a esse cântico, a voz do Senhor que disse para nós não temermos. Nós vamos dizer: Senhor, em Ti eu vou descansar, em Ti eu vou repousar, pois eu sei que o Senhor se levanta, pois eu sei que o Senhor é fiel. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Diga nessa noite: descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aquieta minha alma no Senhor, descansa nele, confia nesse Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, nos colocamos em Ti, Jesus. Diga ao Senhor: alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão
Jesus, por essa segurança. Segura em ti. A nossa alma sabe sim, Senhor, ela sabe. Sabe bem. Mesmo que ela vacile, Senhor, sabemos que o Senhor se levanta por nós. Aleluia! Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descanse nele. Descansarei, Aleluia! pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Tu és o nosso Deus. Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Aleluia. Oh Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora. Deus, nós começamos nessa noite, essa jornada de oração, Senhor. Nós estamos dando um passo de fé nessa noite, Senhor. Sabemos, Senhor, que o medo se levanta, que a tempestade, Senhor, é violenta muitas vezes, ó Deus. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu podes repreender toda a tempestade, que Tu se levantas, ó Pai amado, que o Senhor é aquele que repreende, meu Deus, todo medo, toda dor, Senhor, toda angústia, Pai. Nós oramos, Senhor, pelas crianças, nós oramos, Senhor, pelos adolescentes, nós oramos, Senhor, pelos adultos, ó Deus. A ansiedade, o medo tem tomado conta desses corações, Senhor, meu Deus, mas para isso, a Tua palavra continua sendo fiel. Para isso, Senhor, continua dizendo: não temas, não temas, não temas, aleluia. A Tua palavra é verdadeira, Senhor, e quando ela entra no nosso coração, Senhor, nós podemos caminhar em fé, nós podemos, Senhor, sentir as Tuas mãos, nós podemos sentir o Teu toque, Senhor, nós podemos ser curados, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura os corações nessa noite, Senhor. Cura, meu Deus, os corações aflitos, Senhor, os corações angustiados, Pai. Deus, eu oro por essa vida que não tem conseguido dormir, Senhor. Quando essa pessoa se deita, Deus, vem um monte de pensamentos, Senhor. Vem a angústia, vem o medo do amanhã, Senhor. Muitas vezes essa pessoa fica torcendo para não passar a noite, Senhor, porque ela tem medo, Deus, do amanhã, Senhor. Mas no nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, essa vida tenha um sono tranquilo, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sono perfeito, Pai. Ah, Deus, uma pressão estabilizada, Senhor, o coração desacelerado, Pai, para a Tua glória, Senhor. Não deixa, Deus, não deixa que o medo tome conta desse coração. Pai, há pessoas que estão fazendo tratamento, Senhor, com antidepressivos, tratamento, Senhor, com psicólogos, com psiquiatras, fazendo terapias, meu Deus. Isso não é pecado, Deus, mas eu creio, Senhor, que acima do psicólogo, acima do remédio, acima do psiquiatra, o Senhor está cuidando, o Senhor está restaurando, Pai. Ah, Deus, ajuda cada vida, Senhor, a vencer o medo, Senhor, a vencer o
medo, Senhor. Viver sem medo de viver, ó Pai amado. Viver, Senhor, sem medo nenhum, ó Pai. Sem medo do amanhã, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu cuidas de nós. Que se o trovão se levantar, Deus, que se a tempestade se levantar, a nossa alma descansará. Descansará em Ti, aleluia, aleluia, oh aleluia. O mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Declare-se o trovão, aleluia. Seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também descerei, Descanse no Senhor, descansarei, aleluia. pois sei Descanse que és nele. Descansarei, pois sei que és Vamos Deus. descansar. Descansarei, pois sei que és Deus. Você pode aplaudir Jesus Cristo, esse Deus Todo-Poderoso. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. E como eu disse no princípio, continue caminhando com a gente, continue dando esse passo de fé. Na próxima quarta-feira, dê o segundo passo em nome de Jesus. O Everton estará trazendo a palavra do Senhor. Nós vamos caminhar juntos, irmãos, e nós vamos vencer juntos para a glória de Deus, para a glória de Deus. E eu creio que ao final dessa jornada, você testemunhará grandes milagres. Coloque isso no altar do Senhor, coloque esse propósito nas mãos do Senhor, e nós veremos grandes coisas do nosso Deus, aleluia. Nesse momento, nós vamos ofertar, nós vamos adorar ao Senhor, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Como é bom a gente ter para ofertar, como é bom a gente ter para dizimar. Sabe por quê, irmãos? Quando isso acontece, a gente sabe que Deus está nos abençoando, a gente sabe que Deus está nos dando, nós sabemos que Deus está providenciando para nós. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, se você puder nessa hora, oferte, tire a 10ª parte de toda a sua renda e entregue no altar do Senhor. Como nós estamos sempre falando aqui, nós temos grandes desafios, irmãos, e é através das ofertas que nós fazemos isso. Desafios com os equipamentos, outros desafios que temos aí, gigantes ainda, para esse ano, mas cremos que Deus nos dará condições, irmãos, porque Ele é quem providencia tudo para nós. Você pode fazer através de transferência, né? Você pode fazer também através do aplicativo. E eu quero orar agora pela sua vida. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor. Obrigada, Pai, por iniciarmos essa jornada de oração, Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que é de joelhos no chão, ó Deus, é colocando a nossa vida no Teu altar, em oração, que nós vamos vencer cada tempestade, cada batalha, Senhor, cada luta que se levantar, meu Deus, até a Sua volta, nós venceremos, ó Deus, confiados em Ti, Senhor. Por isso começamos juntos nessa noite, nessa hora, Senhor, nós queremos ofertar,
ofertar, nós queremos dizimar, Senhor, como forma de adoração e de gratidão, Deus. Nós queremos dizer muito obrigada, Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, pela surpresa, Senhor, por nos surpreender muitas vezes, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Continua presente na vida de cada dizimista, de cada ofertante. Continua abrindo portas de emprego, Senhor. Nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor abriu tantas portas ainda nesse ano, ainda nesse tempo difícil, o Senhor continuará abrindo para a tua glória, para o teu louvor. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana cheia da presença de Deus, cheia de fé para a glória de Deus. E até sábado estaremos juntos, celebrando, adorando ao nosso Deus. Se você ainda não foi no culto presencial aos sábados ou aos domingos, mande uma mensagem para nós e venha cultuar ao Senhor, venha adorar ao Senhor, porque tem sido bênçãos na nossa vida. Deus abençoe poderosamente. Amém.